Antigo, uma foto muito bonita de uma das pirâmides. Pirâmides essas que tu já está acostumado a ver, não é? E aqui, meus amigos, vamos dar início à nossa aula então. O que que eu quero chamar a atenção de vocês? Meus amigos, nós vamos dar um passeio agora pelo Egito Antigo. Eu sei que para alguns é um assunto bastante fascinante, não é? Mas, claro que o nosso viés aqui será de estudo, será focado na prova do PAV, e é essa certeza que eu quero que tu tenhas, certo? Vamos adiante. Primeiro vamos começar pelo continente africano. Hoje nós vemos um mapa atual da África aí exposto para vocês, e ali onde hoje é o Egito atual, certo? Então, como é que esse continente africano vai se organizar? Primeiro, a gente precisa entender que é um local assim de gigantescas formações sociais. Nós surgimos na África, certo? A origem do ser humano, a origem da humanidade se deu na Etiópia. Por isso que ele é o berço da, da humanidade. Ela é o berço da humanidade, certo? Tem como principal atividade econômica a agricultura irrigável e pode se dividir basicamente, claro, em dois grupos: a África saariana, não é, ou islâmica, e a África subsaariana, abaixo do deserto do Saara, que vai trabalhar com caça e coleta, certo? Já acima do deserto do Saara, nós temos ali essa rede de rotas comerciais, redes que vão inclusive utilizar o Mediterrâneo como, como local de comércio, sabe? Principalmente local, meio de locomoção, né? Muito bem, vamos adiante. Gurizada, agora vamos entender um pouco do Egito. Nós vamos ter o período pré-dinástico, que vai ali de 400, não é? A 3200 antes de Cristo. E o que que eu quero? Na verdade, não é 400, perdão, é 4000. Li agora aqui, falei errado. De 4000 a 3200, ficou faltando um zerinho ali. Estamos antes de Cristo, né? Então ele está diminuindo. Vai de 4000 a 3200. E por que pré-dinástico? Porque, como o próprio nome sugere, pré-dinastia. É anterior ao império, anterior à formação do império. Por que 3200? Porque é o momento em que os dois reinos, os reinos do Alto e Baixo Egito, serão unificados por Menés, e aí ele se torna o primeiro imperador, ele vai dar início à primeira dinastia, certo? Eu separei aqui, inclusive, pessoal, para vocês, assim, título de curiosidade, para vocês darem uma olhada depois, um pouco dos deuses, certo? Mas não, vamos lembrar que mitologia não faz parte do edital da prova, que é só curiosidade mesmo. Depois teríamos o Antigo, Médio, o Novo Império. E a parte, vamos trabalhar um pouquinho dessa reforma monoteísta. Uma coisa eu preciso te dizer. Guris, somente um povo de toda a antiguidade era essencialmente monoteísta. Um povo, os hebreus. O resto todo é politeísta. Ah, prof, mas como é que é politeísta se aí está dizendo que tem uma reforma monoteísta no Egito? Eu vou te explicar isso daqui a pouco, fica tranquilo, tá bem? Então vamos lá. Gente, quando a gente fala do Egito, eu quero chamar a atenção de vocês para esse mapa que está aparecendo aí, tá? Claro, mapa bastante ilustrativo apenas, mas eu quero chamar a atenção de vocês, meus amigos, para como nós temos, para vocês terem uma ideia de como o Egito se espalha. Não é como o Egito acaba, não é crescendo. Então, o que que eu quero trazer para vocês? Primeiro, a gente entender que a ocupação do território egípcio começou ainda lá na pré-história, certo? E começa na pré-história, meus amigos. E eles vão, então. Ah, mas agora que eu me lembrei. Não, eu trabalhei agora. Perdoe-me, agora me deu um. Eu já trabalhei em Mesopotâmia com vocês. Sim, trabalhei. Agora que eu lembrei que eu falei já da Mesopotâmia, lembrei falando de Hammurabi. Eu já trabalhei em Mesopotâmia. Então agora o que está nos faltando é o Egito, certo? E já vamos avançar para outros povos da antiguidade depois. Mas agora vamos voltar para cá. Um insight assim, me lembrei. Vamos lá. Guris, quando vocês olham para esse mapa, vocês têm uma ideia de como se distribui principalmente o Nilo, tá? O Egito se tornará um império riquíssimo, um império maravilhoso, que por muito tempo ele acaba sendo protegido de invasões por barreiras naturais. Ele fica entre dois desertos, o deserto da Líbia e o deserto da Arábia, certo? E aí, claro, à medida que começa a se desenvolver o comércio, à medida que cada vez mais pessoas começam a ir até o Egito, tem sua atenção chamada para aquele território. Será inclusive dominado depois pelos romanos. Mas vamos adiante. Gurizada,
A ocupação do Egito começa ainda na pré-história, como eles diziam, em tribos aldeias, as nomos, certo? Então essas nomos, meus amigos, começam a ocupar ali o Vale do Nilo, elas começam a ocupar o Vale da Crescente Fértil, certo? Esse território ali, como eu mostrei para vocês esse mapa na aula passada. Então elas começam a usar aquilo ali. Por quê? Porque elas vão usar, dependendo da água, são sociedades agrícolas. Elas simplesmente dependem da água. Dependem da água para a agricultura, dependem da água para seus animais, elas dependem da água. Então eles começam a ocupar esse território. Perdoem a voz, certo? Então o que que eu quero trazer para vocês? O Egito começa a se formar, começa a ser ocupado, e eles começam então, meus amigos, a praticar a agricultura e a pecuária. Num primeiro momento, eles ainda vão sofrer muito com as cheias do Nilo, viu? Porque apesar de elas serem regulares, serem previsíveis, eles ainda não conheciam o calendário, gente. Então, se eles não conheciam o calendário, poderia ser mais previsível do mundo, tu não tem como prever. Está claro? Né? A cheia do Nilo se dá no período de grandes chuvas do centro da África, né? É um local muito alto em relação ao nível do mar, mas são mais de 1.000 metros. Então ela vem descendo até que vai desembocar no Mediterrâneo, no delta do Nilo. Olha ali, ó. Olha essa pontinha aqui. Isso aqui é o delta do Nilo. Cadê a ponteira? Tá aqui. Isso aqui é o delta do Nilo. Ó. Percebam isso. Tranquilo? Agora vamos adiante. Só ainda sobre a formação, nós vamos ter uma divisão de regiões, que é a terra fértil, chamada de terra negra. O deserto que não era fertilizado, certo? Ele era chamado de terra vermelha. Então, para vocês terem uma ideia, tá? Isso aqui, inclusive, depois vai ser corroborado pelo grande historiador Heródoto. Não, ele por muito tempo foi considerado o pai da história. Hoje não mais, porque tipo, a história já existia antes dele. Mas ele é considerado o pai dos historiadores. Foi ele, na Grécia Antiga, lá no período das Guerras Médicas, o primeiro a dizer: precisamos registrar isso para a posteridade. Então, Heródoto foi o fofoqueiro mor. Essa é a realidade. Certo? Agora venham comigo, por favor. Gente, agora, o povo egípcio acreditava que o rio Nilo é o verdadeiro Deus, ou Deus Rio, chamado de Rap. Sem o Nilo, não haveria nenhum recurso, nenhuma vida. E Heródoto vai dizer: o Egito é uma dádiva do Nilo. O Egito é um presente do Nilo para nós. Ou seja, sem o Nilo, o Egito não existiria. Agora, vamos continuar aqui. Olha o que eu vou dizer para vocês, que eu lhes falava já sobre as cheias do Nilo, conhecidas como a vinda de Rap. Junto com a água, o Nilo deposita uma camada de humus. Gente, essas águas vêm descendo, vêm lá do centro da África. Lá de quando o Lago Vitória, é o nome desse lago, o Lago Vitória enche, transborda, e essa água começa a ser despejada nas afluentes. E aí ela vem. E vem. E ela vem trazendo fezes de animais, ela vem trazendo folhas, ela vem trazendo frutas, ou seja, tudo que possa ser usado como adubo, que tenha sais minerais, que possam enriquecer o solo. Então, tudo isso vem vindo nesse momento, certo? Então, o que que vai acontecer? Imaginem só vocês terem um local para plantar, para criar seus animais, que ele é adubado e irrigado uma vez por ano, certo? E, meus amigos, ele está à disposição de vocês. Imaginem vocês terem essa ideia. Imaginem vocês terem o rio assim, cara, adubado e irrigado uma vez por ano, de maneira natural, sem precisar fazer nada, sem precisar fazer nenhum esforço. Imagina isso. Tá entendendo por que que o Egito é uma dádiva do Nilo? É por isso. É por isso, certo? Então, o que que vai acontecer? Gente, como eu dizia a vocês, no primeiro momento eles sofrem com as cheias do Nilo. Depois eles vão aprendendo a controlar e entendem que aquelas cheias, aquelas inundações que são muito poderosas, elas também podem ser controladas, certo? Antes, no primeiro momento, eram tribos, aldeias nômades, até porque eles têm medo das cheias do rio, né? Destrói plantações, mata animais, invade casas, eles têm medo. Mas à medida que eles começam a controlar essa força, eles vão se tornando também sedentários.
Tranquilo por enquanto? E aí, o que que vai acontecer, gurizada? Eles vão construir reservatórios para essa água, eles vão construir diques, eles vão construir barreiras, eles vão, meus amigos, trabalhar tanto com a água que o Egito passará a história com a civilização hidráulica, certo? Então, o que que eu quero trazer para vocês, meus amigos? É esse primeiro momento do Nilo. Muito bem, aqui o que eu comentava com vocês agora, percebam, né? Que eu comentei agora sobre a construção de digues, sobre a formação dos nomos, isso falamos agora há pouco. E o que que eu quero chamar a atenção de vocês? À medida, meus amigos, que os nomos vão se desenvolvendo, não é que vão então crescendo, que vão sendo inclusive numericamente, o que que acontece? Esses mesmos nomos acabarão formando dois reinos. O reino do Baixo Egito, aqui, e o reino do Alto Egito. Ah, como assim, professor? Isso não tem lógica? Tem. Tem, porque se tu parar para pensar de onde vem a água, o sul está mais embaixo do que o norte, tá? Então vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui com vocês. Cujo rei usava coroa vermelha e os nomos do sul, o Alto Egito, o rei usava uma coroa branca. Muito bem. Agora, o que que eu quero trazer para vocês? A ideia da mumificação. Sim, meus amigos, essa ideia da mumificação atinge todas as camadas, não são só os ricos, viu? Porque é uma crença religiosa. Ué, desaparecia ali, o que que houve? Vamos ver? Ó, voltei. Sim, deve ter batido aqui. Vamos adiante. Gurizada, o que que nós temos aqui? Voltando para cá. A ideia, meus amigos. Hum, Agora travou? Não, tá, agora sim. Aqui, muito bem, as coroas e a unificação egípcia. O que eu quero trazer para vocês? Daqui a pouquinho eu vou lhes falar sobre a vida após a morte, e aí eu lhes falo sobre a mumificação. Daqui a pouquinho eu lhes falo, meus amigos, a respeito desse processo de preparação do corpo à espera da alma que deveria voltar para o mesmo corpo. Certo? Quando a gente fala na religião, já já vou te explicar melhor isso aí. Agora, percebe comigo o seguinte: vamos falar sobre a unificação egípcia. Gente, quando a gente fala sobre a unificação, lembra que eu falei para vocês que eles formam dois reinos? Vamos voltar nesse mapa aqui um pouquinho? Olha aqui, ó. Deixa eu voltar aqui no mapa para mostrar para vocês. Meu Deus, o mapa tá longe. Aqui. Quando a gente volta nesse mapa aqui, olha aqui, ó. Baixo Egito. Olha aqui. Tá vendo? Então, quando o Egito começa a se organizar, começa a crescer, inclusive, né, popularmente, não, começa a aumentar a sua demografia, eles vão acabar formando dois reinos. O reino do Baixo Egito está aqui, ó, tá enxergando meu mouse? Ó, o reino do Baixo Egito e o reino do Alto Egito. Não, aí eu sempre gosto de salientar que é baixo e alto. Por quê? Porque a gente tem esse costume, né? O alto e o baixo. Mas nesse contexto aqui, a água está descendo, né? Então entende-se que quanto mais distante do delta do Nilo, por exemplo, quanto mais distante for ali, mais alto é o território. Tranquilo por enquanto? Vamos para outro então, meus amigos. Tá? E vamos falar um pouquinho sobre a política do Egito, sua unificação. Vamos lá. Guris, quando a gente fala então sobre essa unificação, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: os dois reinos, os reinos do Alto e Baixo Egito, por algum motivo, não se sabe exatamente, não se sabe exatamente o motivo, mas sabe-se que elas acabam entrando em guerra. E quem vai fazer essa unificação será Menés ou Narmer, não se tem certeza do nome dele. Tá? Pode ser que Menés seja uma patente, por exemplo, militar, um cargo. Tá? Mas porque os registros falam tanto em Menés quanto em Narmer. Agora, nós vamos voltar para cá. Quando Menés ele acaba unificando o território, o que que ele faz? Ele vai dar início à primeira dinastia. Ele vai se tornar o primeiro faraó.
certo? Olha aqui, ó. Baixo Egito, Alto Egito. Olha a distância. Enquanto esses aqui já estão praticamente no delta do Nilo, esses aqui estão bem longe. Só que assim, ó, é muito longe. Então, o que que acontece? Eles vão achar por bem unificar esses territórios. Tá? Menes unifica, torna-se o primeiro faraó, dá início à primeira dinastia. E agora nós vamos entender um pouquinho mais sobre a sociedade. Gente, quando a gente fala na sociedade egípcia, nós temos uma hierarquia muito rígida, certo? Então, por exemplo, cara, tu não tem possibilidade de ascensão social praticamente. Praticamente não tem. Então, vamos entender uma coisa. Primeiro, vamos começar com o faraó. Não é? Menes se tornou o primeiro faraó e ele vai dizer que é filho de Horus com Amon-Ra. É. Mas agora, quando ele fala isso, Guriça, ele está dizendo que ele é um deus, ele está dizendo que ele é uma divindade e que deve ser adorada e respeitada como tal. Ficou claro isso aí? Tranquilo? Então, Guriça, o que que vai acontecer aqui? Nós vamos entender que nós temos no Egito uma teocracia, ou seja, o líder ele está associado ou ele é uma própria divindade. No caso do faraó, repito, o faraó era uma divindade. Ai, tira a câmera aqui. Vamos de novo, pronto. Muito bem, né? O que que nós temos? Era um Deus vivo, não um Deus entre nós. Temos os nobres, donos de propriedade, ocupavam os melhores postos no governo e no exército. Os sacerdotes são religiosos que fazem essa mediação entre os deuses e os egípcios e possuem um enorme prestígio na sociedade. Os soldados, não é que é muito interessante, o cara ser soldado era sinônimo de status. É, parece bizarro, mas é verdade. Não recebiam nada de extraordinário assim, mas só o fato de tu ser soldado, isso já muda, né? Tu te impõe. Os escribas, eles vão recolher os impostos, então, os comerciantes, a parcela da sociedade encarregada de vender instrumentos como madeira, cobre, estanho, erva e itens de mumificação. Tá? Estamos chegando na base. Camponeses ou felás, trabalhadores comuns, realizam serviço pesado, em especial de construções. Essa camada social representa a maioria da população, ou seja, eles ainda por cima eram obrigados a entregar uma parte da sua colheita, uma parte dos seus impostos para os nobres e para os sacerdotes. Por fim, os escravos, em geral, estrangeiros dominados em guerras. Perdi o meu ponteiro do mouse, vamos lá. Tá? Nesse momento aqui, meus amigos, a escravidão não é étnica, viu? Escravidão não é étnica, tá? A étnica vai ser na Idade Moderna. Aqui é povo dominado. Muito bem, nessa pirâmide social, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Vejam como ela se organizava, um dos modelos, no caso, que é como ela se organizava. Faraó, nobres, soldados, escribas, comerciantes e, por fim, os escravos. Certo? Com isso aqui. Vamos lá. Já o faraó, né, falamos sobre sociedade, falamos sobre geografia do local, falamos por que Alto e Baixo Egito. Agora está faltando falar, meus amigos, sobre o faraó. Não é? Então, ele é o rei dos egípcios. O poder do faraó é absoluto. Faraó é o próprio Deus. Todo excedente de produção direcionado ao faraó. Sacrifício dos deuses era o faraó. Então, nós temos aqui a ideia de que os faraós vão controlar a sociedade. E vão. Imaginem vocês que no início não se tinha muitos escravos. Afinal de contas, por que nós temos escravos em casa se eu não preciso sujar as minhas mãos com a escravidão? Então, para que eu vou querer escravos? Não, mas como assim, professor? Sujar as mãos? Tu precisa de alguém para trabalhar? Não, não é isso. Mas eu preciso contratar um feitor, eu preciso vigiar aquele escravo. Se ele fugir, eu vou ter que comprar outro. Ele pode matar o feitor, ele pode me matar. Mas, ao mesmo tempo, se eu não tiver escravos e convencê-los a me servir, já que sou um deus. Então, os egípcios antigos vão abrindo mão dessas coisas e vão servir ao faraó.
E aí, o que que eu lhes digo, meus amigos? Aqui nós temos algo que é muito interessante, que é o modo de produção asiática, ou seja, uma servidão coletiva. Todos são servos, todos cultuam a terra, todos entregam uma parte para o Senhor, certo? E além de tudo isso, a terra é do Senhor. Muito bem, meus amigos. Nós temos aqui Menes, foi fundador de Mênfis, Tutancâmon, que restaura o politeísmo, já já vou te explicar por quê, e Tebas como capital do Egito. Outros dois que merecem nossa atenção, merecem destaque, Ramsés II, destaque nas áreas econômicas, administrativa, cultural e militar, Cleópatra, que garantiu uma posição privilegiada para o Egito com os romanos, não é destaque nas artes e no sincretismo com Roma. A maravilhosa Nefertiti, a rainha da 18ª dinastia do Antigo Egito, esposa do faraó Amenófis, e ela, meus amigos, é quem vai dar início a uma revolução religiosa. Tá? Amenófis IV é o cara que vai mudar seu nome para Akhenaton. É isso mesmo. Tá? Já já vou te explicar esse contexto. Muito bem. Na cultura egípcia, cara, o legado dos egípcios para nós é gigantesco. Gigantesco. Não é para matemática, para história, para geografia. O legado dos egípcios é incrível. Muito bem, vamos lá. As mulheres tinham posições de prestígio. A arte desenvolvida no Egito Antigo foi a arquitetura. Obras marcadas pela religiosidade e voltadas principalmente para a edificação de grandes templos, como os de Karnak, Luxor, Abu Simbel e as célebres pirâmides de Gizeh. As pinturas do pequeno, também como os sarcófagos, procuravam reproduzir as feições do morto para ajudar a alma a encontrar o corpo, contando que a alma fosse voltar, né? Na sua cultura, a religião ela é politeísta, acreditam em diversos deuses, inclusive eles têm uma característica muito interessante que é o antropozoomorfismo. Antropozoomorfismo, certo? Ou seja, suas divindades possuem características humanas e animais. O gato, o crocodilo e o boi eram considerados sagrados. A crença na vida após a morte. Por isso, tal civilização desenvolveu avançadas técnicas de preservação pós-mortem. Certo? Depois aqui vocês podem dar uma olhadinha, ó. São algumas das divindades egípcias, aqui mitologia, certo? Tranquilo por enquanto? Depois podem olhar com calma ali a questão da mitologia egípcia, que é, cara, uma história incrível, incrível, incrível. Mas, meus amigos, aqui agora vamos falar sobre a economia. A agricultura é a base da economia do Egito Antigo, isso eu já tinha te comentado. Aqui ó, nessa imagem aí no fundo, por exemplo, nós conseguimos ver o Egito como ele aproveitava as águas. Por que que ele era uma sociedade agrícola, certo? Como é que ele aproveitava as águas tanto para a plantação quanto para os animais? Aqui nós observamos todos trabalhando, ou seja, não tem espaço para o corpo mole, não tem espaço para malandragem, não, 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 não. Aqui nós trabalhamos, certo? Vamos lá. A pecuária desenvolvida, a criação de porco, cabra, carneiros, ovelhas, tudo isso o Egito criava. O Estado egípcio era proprietário de terras e instrumentos de trabalho. Os camponeses trabalhavam e pagavam tributos ao governo. Isso aqui é o que eu já tinha te comentado, que as terras eram do faraó. As terras eram do Antigo Egito. Muito bem. Gurizada, o que que nós vamos observar aqui? A reforma monoteísta. Monoteísta. Gente, imaginem só vocês o seguinte. O bisavô de vocês era politeísta, o avô de vocês era politeísta, o pai de vocês era politeísta. Não é? Cara, e de repente tu é politeísta, e de repente da noite pro dia alguém te diz assim, ó, toma aqui uma cartinha. Agora tu não é mais politeísta. Como não? Eu quero acreditar nessas divindades. Mas foi isso que o faraó Amenófis IV, que mudará seu nome para Akhenaton, vai fazer. Como assim? Numa clara disputa de poder com os sacerdotes, Amenófis, né, vai ter que engolir a história dos sacerdotes que Osíris o havia visitado. Não é que teria dado a Osíris o livro
ahn, teria dado, melhor dizendo, Osíris teria presenteado eles com a ideia de que das perguntas que ele faria no julgamento. Então Osíris teria visitado os sacerdotes e não o faraó, e aí os sacerdotes vão acabar escrevendo o livro negro, né, como eles vão chamar, alguns chamarão, mas na verdade é o livro dos mortos, que não tem nada disso de ressuscitar a múmia, tá? Nada disso. São as perguntas e as respostas que Osíris gostaria de ouvir neste contexto. Tranquilo por enquanto? Muito bem. Agora, diante dessa ideia de que os sacerdotes foram visitados por Osíris, Amenófis faz o quê? Institui o politeísmo no Egito. O monoteísmo, perdão, no Egito. A partir de agora, o Egito não é mais politeísta. Mas por que que ele vai fazer isso numa disputa de poder com os sacerdotes? Porque agora os sacerdotes precisarão, meus amigos, precisarão uh, tentar superar isso. Mas agora os sacerdotes vão ter que procurar, e aí eu quero que eles dizer, precisarão procurar outra coisa para fazer. Porque se nós agora somos monoteístas, nós não precisamos mais dos sacerdotes. Olha que sério isso. Isso é muito sério, não é? E aí, Amenófis IV vai inclusive mudar seu nome para Akhenaton, aquele que adora o deus Aton. Não é? Ele vai mudar seu nome, muda o nome da capital para Akhetaton. Cara, Amenófis faz uma verdadeira revolução que vai durar, meus amigos, ali coloquei para vocês, culto ao deus Aton, que vai durar, gurizada. Ó, tá aqui, ó, Akhetaton. Paradela capital, não é? E Amenófis IV, meus amigos, ou Akhenaton, né? Daqui para frente. Amenófis IV é o cara que vai, vejam, opa, vejam vocês, instituir o politeísmo no Egito, mas era uma clara disputa de poder. Tão logo ele morre e Nefertiti, junto com Tutankhamon, retornam ao antigo politeísmo egípcio. Ficou claro isso aí para vocês? Algumas guerras, meus amigos, aqueles ali eu passei, como disse para vocês olharem com calma depois, por causa que são seres mitológicos, mas não cai na nossa prova aqui. Nessas guerras, nós teremos a Batalha do Nilo, em 47 a.C., a disputa no trono egípcio, então é Cleópatra contra o seu irmão, Ptolomeu, né? Eles são da dinastia ptolomaica, tá? E aí, gurizada, tá aí? Voltei? Voltou a modular ali. Então, o que que acontece? Ela e Ptolomeu estão disputando o trono. É aqui que vem toda aquela ideia, tia Cleópatra entrou, se enrolou num tapete para ser levada até a presença de César, tem tudo isso. E aí, meus amigos, nessa loucura toda, ela e Júlio César, né, de fato, Júlio César apoia politicamente Cleópatra, não é? Isso é um grande acordo para que ela, então, avance, para que ela assuma o trono, tá? E depois vão acabar se envolvendo, vão acabar casando, tendo um filho, ela e o grande Júlio César de Roma. Teremos a Batalha de Kadesh, os egípcios versus os hititas, lá em 1274. E aqui nós temos Ramsés II, que vai se declarar vitorioso. Embora os historiadores não tenham consenso sobre isso. A gente acha que não houve vitoriosos na Batalha de Kadesh. Não é? Uma outra curiosidade é o primeiro tratado internacional de paz. Tranquilo, Guris? Vamos adiante, vamos adiante. Agora, as contribuições egípcias, cara, são muitos. Viria até outro dia, até amanhã, falando sobre as contribuições egípcias. Mas algumas eu preciso destacar para vocês. A questão dos canais, ou seja, o sistema de distribuição de água pela cidade. Nora, que era um moinho com jarros de cerâmica nas suas extremidades. E à medida que o moinho girava na água, os frascos levantavam 4 a 6 metros cúbicos de água. Ah, não, acho que trancou. Não, para aí. Agora sim. Aí. Outra contribuição, a irrigação, né? Aí o Shaduf, ferramenta operada por dois homens, cujo objetivo era bombear a água de um local para outro, permitindo um plantio o ano todo. Olha que incrível isso aqui. Tá, passa, passa. Passa, passará, o de trás ficará. Tá, aqui a gente já viu. Agora, na arquitetura.
as pirâmides. Então, meus amigos, aquilo ali são túmulos, não é? As tumbas eram esculpidas em rocha ou eram edificadas em estruturas denominadas mastabas, para os mais menos afortunados. Literalmente significavam túmulos gigantes com o objetivo de proteger o corpo do faraó. Período em que o Egito vivia sob estabilidade política e prosperidade econômica. E os egípcios escolheram uma forma de pirâmide para facilitar a ascensão do faraó aos céus, onde seria acolhido por Ra, pelo deus Sol, Ra, a divindade mais poderosa aqui na mitologia egípcia. Quando a gente fala em pirâmide, a gente lembra das pirâmides de Gizé, né? Kelps, Khafre e Miquerinos. Mas vejam ali vocês, existem mais de 57 locais com essas pirâmides, certo? E aí, se vocês pararem a pensar, meus amigos, só de pirâmides catalogadas são 123. Muito bem, a gente se acostuma com elas, mas não. Nós temos 123 pirâmides catalogadas. A mumificação, que tinha prometido para vocês lá no início do slide. O que, que vem a ser essa mumificação, guris? É um modo de preservar o corpo, porque eles acreditavam na vida após a morte. Então, só que o que eles acreditam? Eles acreditam que a alma vai passar ai, meu Deus! Julgamento. Ai, tinha fugido a palavra, gente, desculpem. Né? A alma passaria por um julgamento e, uma vez sendo julgada, ela vai acabar, meus amigos, voltando à vida ou não. Mas para isso, seu corpo precisaria estar preservado. Então, os egípcios acabam desenvolvendo essas técnicas de mumificação justamente para que nós tenhamos essa proteção do corpo enquanto espera a alma, certo? Vamos adiante. Aqui nós temos o arqueólogo, deixa eu voltar ali, Howard Carter, não é, limpando ali a tumba de Tutankhamon. Como era feita a mumificação? Eles vão retirar todas as vísceras, certo? Cortam o abdômen, retiram o coração, retiram demais órgãos, não é? O coração vai ficar numa vasilha separadinha, o cérebro também era retirado, e uma espécie de ácido via nasal que derretia o cérebro. Parece bizarro, mas é. Após a retirada dos órgãos, o corpo repousa em um vasilhame, certo? Opa, pedi de novo. Ah, meu Deus. Aqui. Pronto. O corpo repousa em um vasilhame com água e sal para desidratá-lo e matar as bactérias durante 70 dias. E desidratado, o corpo era preenchido com serragem, ervas aromáticas, para evitar a sua deterioração. E alguns textos sagrados, claro. Inicia-se o processo de abrir o corpo preservado com faixas. Agora, a escrita também traz consigo uma enorme contribuição. Então vejam que nós temos praticamente 3 tipos de escrita ali. Os hieróglifos, que vai ser usado nos textos sagrados, o hierático, usado em documentos oficiais, o demótico, que é mais simples, é de uso comum, diário. Onde é que eles escrevem isso? No papiro. Então vai ser usado como papel, não é no Antigo Egito, retirado do talo da planta papiro. É uma das maiores invenções do Antigo Egito. Tá? Gurizada, aqui coloquei algumas curiosidades, vocês podem ler depois, não vou tomar o tempo de vocês agora lendo isso aí. Tá? Aqui mais umas divindades. E aqui uma selfie da Cleópatra com seus amiguinhos, para vocês terem uma ideia. Tranquilo? Aqui temos o Vale dos Reis, no Cairo. E, meus amigos, a Esfinge, né? Decifra-me ou te devoro. A Esfinge que está ali para proteger, né? Guardar as pirâmides. Meus amigos, chegamos ao nosso limite, tá? Qualquer dúvida que tiverem, não deixem de anotar, não deixem de perguntar na próxima aula. É muito importante essa participação de vocês. Certo? Meus amigos, muito obrigado por tudo. Um bom descanso a vocês. Se cuidem. Tchau, tchau.